Seja muito bem-vindo a esse podcast maravilhoso, o podcast Além do Sábado, onde a gente estuda a Bíblia a partir de um guia de estudo que, diga-se de passagem, é muito bem preparado, dirigido pelo nosso amigo pastor Milton Andrade, Eduardo Teixeira e Michelson Borges. Então são os amigos, é o trio Parada Dura aí. Eles podiam fazer um... Já pensou eles cantando, pastor Saulo? Tava bagunçado? O Milton eu sei que canta, o restante eu não sei. o Milton sei que canta, agora o Michel... Os outros eles puxam ferro. É. Ah, eles são da academia? São na academia. O Michelson, o Malha? Também. Olha Tô aí, entregando ouro. Cuidando do tempo do Espírito Santo. E você, jovem que está assistindo o podcast, está cuidando do tempo do Espírito Santo. Pastor Saulo, você também malha, né? É. Malha não, treina. Treina, né? Treina. Saúde. Saúde. Você também é da academia. Também sou da academia. Muito bem. Solamente eu que não sou. Muito bem, gente. Seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui com Hélida Pires de Oliveira. Manda seu salve pra galera, gata. Hélida Gonçalves Pires do Vale Oliveira. É o meu nome. É que eu estou ainda aprendendo, Gonçalves é um nome poderoso mesmo, cara. É. Gonçalves. Todo mundo. É, mas tem uma história meio triste. Não, porque... meio triste não. Nada de meio triste. Não, porque os Gonçalves, nós temos os Gonçalves que participaram ali de tráfico negreiro. Eram todos... Teve uma família Gonçalves que foi uma família importante no bandeirismo do Brasil. Que bom. Eu não estava lá, então... Pastor Binho é cultura. Certo. Como Eu dizia não meu tava lá, como dizia meu participando do professor, contrabando. como dizia meu professor Luiz Henrique, cultura de festa. Famoso LH, cultura de festa. Cultura de festa. Manda seu salve pra galera, Hélida. Salve, salve, galera da Redondeza, do Rio, de Minas, Espírito Santo, São Paulo. Onde você estiver, não tem problema. Da Cola na União gente. Sudeste Brasileira. Exatamente. E do meu lado ele, pastor Saulo, que tá com a camisa diferente, pastor. Que camisa é essa? Rapaz, essa camisa aqui foi dos 10 dias de oração. 10 de oração. Tem uma criança aí em oração? Tem. Tem, acho que tem aqui. Mas eles não são só 10 dias de clamor, né? São 365 dias de oração. De oração. 10 dias de 10 clamor, dias de clamor. 365. Promoção da professora Elisângela, líder do Ministério da Criança e Adolescente da Associação Rio Fluminense, que deu essa camisa para os pastores. Linda camisa, tem um foguinho, uma criança no centro, muito bom. Pastor Saulo, manda seu salve. Salve, salve, galera, você que nos acompanha aí desde o início do nosso podcast Além do Sábado, ouvindo a gente, tendo paciência com a gente e nos acompanhando, compartilhando, curtindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E olha só, nós estamos começando um novo trimestre, é isso, pastor Saulo? Isso mesmo. Conexão, fortaleça seu relacionamento com Deus. Você que é jovem, que assiste esse podcast e compartilha a esperança, você já recebeu o seu guia? Por que eu não falei comprou? Eu falei recebeu. Porque você deve participar de toda a campanha Maná que acontece na sua igreja. E se você fez parte do Maná, você recebe em casa o seu guia ali prontinho, bonitinho, nunca atrasa, e você tem ali a ferramenta para você estudar a palavra de Deus. Exatamente. Muito bem. Isso acontece sempre no final do ano. Mas se você não adquiriu a sua, vai lá na loja, na CPB Livraria do Rio de Janeiro. Ou de Niterói. Tem Niterói? De Tem. Niterói também. Ou em Itaboraí. Ou em Itaboraí. Ou em Campos. Ou em Campos. Onde for. Mas você tem que ter a sua lição, o seu guia de estudo pra gente trabalhar esse assunto que é muito bom desse trimestre. Gostei. Já li aqui o Por Dentro da Lição, o Vista Geral, e já estou gostando do assunto. Muito bom. Eu estou apanhando aqui do microfone. Pastor Saulo, o que vai falar esse trimestre, o nosso guia? Nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, como permanecer conectado, comunhão com Deus, que é um assunto muito importante, é a base de tudo, né? Na vida do cristão é a base, né? Eu acho que até vai ter vai ampliar um pouquinho a ideia de relacionamento com Deus, né? Porque a gente fala relacionamento com Deus, mas eu acho que o foco da lição, no fim, é relacionamento com Deus, mas tem no meio do caminho aí... Mas não é meio batido não, isso aí? A gente não fala isso todo o tempo? Eu sou o provocador aqui, o provocador de Israel. Ó, o óbvio precisa ser dito. Mas, o óbvio.
Mas assim, tem outros detalhes, como a Hélida citou aqui, por exemplo, a gente vai ter uma concepção de pecado, de evangelho, não é? Vai abordar temas teológicos profundos que são importantes para a nossa compreensão, né? A importância da Bíblia, como extrair o melhor da Bíblia, qual a metodologia melhor para você estudar a Bíblia. Então, tudo isso são temas que a gente vai abordar aqui. E também como testemunhar, né, a respeito daquilo que você conhece da Palavra de Deus. Né? Como aproximar a teoria, o conhecimento da Bíblia com a prática. Então, entendi. Em tese, é mais do que simplesmente falar de comunhão, de oração e estudo da palavra. É mais do que isso. É entender também o processo. Né? E entender aquilo que aproxima e aquilo que nos distancia de Deus. Então, olha para mim. Aqui, ó, foco no pastor B. Você, miserável, presta atenção, cabeça. Olha só o que eu vou te dizer. Não todos vocês, mas você, que é um miserável, que toda quarta-feira chega lá e pede pela sua vida espiritual. É para você mesmo. Você, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Olha aqui nos meus olhos. Se você não sabe orar, se você não sabe ler a Bíblia, se fica com esse miguezinho, ora pelo ambiente espiritual, esse guia desse trimestre é para você. Faz um desafio com você. Fala assim, olha, eu vou estudar 7 toda semana e eu vou aprender e vou buscar e vou praticar e eu vou sair dessa vida do ore pela minha vida espiritual e vou entrar e dizer... E vou começar a testemunhar pelas vitórias que eu tenho na minha vida espiritual. Uma boa postura? É uma boa postura. Então, pastor bom desafio. Saulo, ora pra gente. Vamos lá. Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos iniciando aqui um novo trimestre, estudando a Tua Palavra. Nós queremos lhe pedir compreensão, sabedoria e humildade para entender aquilo que precisamos mudar em nossa vida. Sejas o nosso professor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, enfrentando a realidade. Eu gostei disso aqui, é o tapa na cara, né? É o começo. Se você olhar a tirinha, eu achei sensacional essa tirinha aqui, ó. É o camarada numa casa, com teia de aranha, com um vaso que tem um coração quebrado, ele dizendo, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. E ele tem uma venda nos olhos, não pode esquecer disso. E ele não estava enxergando nada, né? E na outra ele, sem ele, nada posso fazer. Aí tem um vaso com o coração restaurado, o camarada comendo ali um banquete, e tá Jesus aqui. Jesus está com o olho piscando? Pode ser. Parece que Jesus está fazendo assim, né? Ó. Sim. Muito bom, a sua fala é isso aí. É isso aí. Tá. Agora vamos lá. Como é que está o nosso relacionamento? Pastor Saulo, puxa aí o começo da discussão nessa lição. Por que a gente começa com esse título, né? Enfrentando a realidade, e essa pergunta, como é que está o seu relacionamento? Então, a notícia não é muito boa, né? A gente começa aqui provocando, a lição começa provocando a gente e colocando a gente de frente para um espelho, né? E qual é esse espelho? O espelho está lá em Apocalipse, capítulo 3, né? Capítulo 3. Versículo 14, a partir do 14 até o 22. E esse é o espelho mais realista que a gente pode apresentar, que a Bíblia pode apresentar. A Bíblia diz que nós somos, em nossa matéria de relacionamento, no aspecto relacional com Deus, a nossa condição espiritual, nós somos pobres, cegos e nus. São 3 coisas difíceis, né? Ser pobre não é uma coisa boa. ser cego também não é um negócio bom. E sem roupa, sem nu, pior ainda, né? É vergonhoso, né? Além de ser constrangedor. Gostei demais. É vergonhoso. Então, nenhuma das coisas que são apresentadas aqui são boas. E onde é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso quando você olha para o espelho, quando você olha para o espelho bíblico. Então eu olho para esse texto e vejo um retrato da minha imagem, vejo um retrato da realidade da igreja. Não, é nosso retrato, é o meu retrato, é o seu retrato. Então acho que primeiro a gente precisa olhar para esse espelho aqui. Antes de começar qualquer discussão. Antes de qualquer discussão sobre relacionamento. Por quê? Porque tem gente que acha que está bem, faz uma oração aqui, outra ali, né? Lê um texto, às vezes não lê da Bíblia. Vai no culto no sábado, né? Chega atrasado ainda e quer sair mais cedo, não é verdade? Então eu chego atrasado, quero sair mais cedo, tenho dificuldade para devolver meu dízimo, minha oferta, tenho dificuldade com a minha relação com o próximo, com os meus semelhantes,
Tá? Alguém olhou para mim e não gostou, eu já saio daquela igreja, quero procurar uma outra para eu Não congregar. não me cumprimentou, não me visitou. Então, assim, como é que está a minha relação? Às vezes eu acho que está tudo bem, quando na verdade eu sou o pobre, o cego e o nu. O pastor Saulo ele falou sobre dízimos, né, e ofertas, e esse dentro desse contexto de igreja acaba sempre sendo um assunto delicado para algumas pessoas. É que é o termômetro que mede como é que está a minha relação. É o primeiro sinal que eu emito quando eu não estou me afastando. Legal. Quando eu estou e o pastor Saulo está falando isso. Eu não estou nem falando de comprometimento com a missão. Não, é secundário aqui. É porque você está falando uma coisa, pastor, que tem comprovação científica. Um australiano, ele fez um estudo e ele provou no estudo dele. Vou acertar aqui o microfone. Ele provou no estudo dele que esse era o primeiro indício quando a pessoa estava se afastando para a igreja. Não era a falta dos cultos, não era a sua crítica em relação a alguma coisa, era justamente esse ponto relacionado a finanças, porque mexe com aquela devoção, né? E hoje a gente tem um quadro ali. Esse é uma das características, né? Outro dia, eu não sei se esse estudo já foi refeito, mas a gente tinha um dado que apenas 25% da igreja estudava o guia. 25%. É muito baixo. E se você tem um estudo de 25%, você pode colocar em um pouquinho menos. E apenas 20% da igreja são fiéis no dízimos e ofertas. A relação da comunhão com a fidelidade está muito ligada, está muito próximo. Você ia falar, Elida? Não, é que o pastor Saulo falou sobre de estarmos, isso aqui, né? Estarmos na frente do espelho para entender nossa realidade, mas a verdade é que a gente não enxerga nada disso. E muitas das vezes a gente não quer reconhecer isso. Então, quando a lição ela traz para a gente a carta à igreja de Laodiceia, e a gente entende quem era esse povo naquele tempo, e a gente entende que eles tinham eles eram ricos, eles tinham tudo. E aí a gente começa a entender que quando Deus fala que eles, na verdade, eles eram cegos, nus, na verdade, é que o padrão de Deus para riqueza e para estar abastado é diferente do padrão, nosso padrão. Né? Pra gente, muitas vezes, é a riqueza, é a aparência, né? Aquilo que a gente mostra. Você falou, né? A gente faz um checklist. Eu li minha lição. Eu li a Bíblia. Mas pra gente construir um hábito, faz até sentido. Eu tenho isso. Eu tenho um planner em que eu coloco todas as atividades do meu dia, meu devocional está lá. Eu estou fazendo um estudo específico sobre o Espírito Santo, está lá no checklist. Mas isso é para ensinar a gente a disciplina. Não que isso vai me fazer melhor. Isso só está me ajudando a construir esse relacionamento com Deus. Mas esse não é o padrão. O padrão de Deus é diferente do nosso. O nosso é externo, é material. O dele foge um pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da lição. Eu queria chamar a atenção de vocês para o que está escrito ali no capítulo 3, versículo 14, que foi citado, não lido, mas citado a parte principal, o destaque sobre a palavra disciplina. O texto diz assim, o anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdade e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então ele puxa um destaque da disciplina de um pai para com o filho. Eu te amo e estou te repreendendo. Cara, você não está se enxergando, você está pelado.
Ó, tem um roupa aqui. Esse é o maior problema aí. Esse é o maior problema. Qual que o problema? Dentre todos os 3 citados aqui, que você é pobre, cego e nu, se você é apenas pobre e cego, você está meio caminho andado, né? Você está melhor, sua situação está melhor. O problema é quando você é cego, você não vai saber nem que você é pobre, nem que você é nu. Entendeu? Você é pobre, né? Beleza. Você é nu, tá nu, você não tem roupa. Não, mas você é cego, você não vai detectar essa realidade nunca, nem olhando para o espelho. Nem olhando para o espelho. E ele fala assim, e aí ele chama o arrependimento. E ele utiliza, inclusive, instrumentos figurativos comuns de Laodiceia, né? Então, quando ele fala do colírio, quando ele fala do ouro, ele está puxando artigos culturais percebíveis da cultura para dar um direcionamento. E aí, é muito importante a gente entender que ele está disciplinando, porque ele ama. E aí a gente fala, lá, tá mostrando meus erros, tá mostrando meus defeitos, eu sou realmente uma pessoa ruim. Mas, na verdade, Deus nos ama apesar de quem nós somos. Quando a gente vai a Ele com o coração arrependido, Ele transforma. Não é disciplina para destruir, não, é para redimir. Exatamente. Tanto é que a gente trabalha isso na igreja, né? Toda disciplina que acontece na igreja, com alguém que se afastou, a gente tem que fazer isso com amor, porque apesar do erro, apesar da pessoa ter errado, se ela busca o reconhecimento e arrependimento, ela continua, na verdade ela foi, mas ela continua sendo amada, e ela vai voltar e continuar sendo amada, mais ainda, no caso de Jesus, como filha. Uhum. Gente, que coisas são, de maneira prática, para quem está nos assistindo, o jovem universitário, o jovem na igreja, o jovem lá no colégio, para o pai que gosta de assistir esse podcast, para a mãe, para o pastor, para o líder de igreja, quais são as coisas práticas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus? Vocês conseguem enumerar, pelo menos, as 3 principais? Eu acho que o trabalho... Não, peraí, você consegue, pastor? Enumerar 3? 3 principais? Escolha 3, do 3. Que você acha que é 3. Ellen, escolhe 3. Tá bom? Uhum. Então faz o seguinte, fica aí, que a gente volta daqui a pouco, no próximo bloco eles vão contar 3 que eles acreditam que atrapalham o nosso relacionamento com Deus e acaba gerando essa apatia, deixando a gente nem quente e nem frio. Característica de tempo, lembre-se que as 7 igrejas, né, elas dão características de tempo, da história da humanidade, mas elas também dão características pessoais, que todo ser humano vai ter que lidar, porque em algum momento você vai ter que se deparar com essa apatia e você vai ter que sair e vai ter que se voltar para o primeiro amor. Fica com a gente já volta no podcast. Exatamente. Voltando a esse podcast maravilhoso com a segunda etapa, eu quero saber o que está na mente brilhante do pastor Saulo e na mente mais bonita de todas, da Hélida. Gente, o que é que atrapalha? Eu pedi para vocês darem 3 características para vocês, são coisas assim primárias que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Eu acho que a preocupação excessiva com o trabalho atrapalha muito. Acho que a preocupação excessiva com adquirir estabilidade financeira, a pessoa que corre muito atrás disso, atrapalha, porque você o tempo todo está inventando alguma coisa para fazer além do seu trabalho, para obter mais recurso, estabilidade, tudo isso. E eu acho que o estresse de uma vida corrida, de uma semana corrida, o estresse de uma cidade, um trânsito louco, que você sai 5 da manhã, volta 9 da noite. Estou falando de uma cidade mais agitada, como aqui, por exemplo. Né? Onde sai, pode, qualquer horário que você sair, você vai pegar engarrafamento. Então você perde muito tempo, precisa sair mais cedo.
E tudo isso vai tomando o seu tempo, e você, preocupado com sempre dar conta de todos os compromissos, acaba negligenciando aquilo que é essencial. Legal. E você? A rotina exageradamente preocupada com o eu, ela é bem complexa. Mas o primeiro eu ia falar relacionamentos. Os nossos relacionamentos têm a capacidade de nos afastar de Deus, porque muitas vezes a gente se conecta com pessoas que não têm nenhuma vontade, nenhuma referência espiritual na vida. Não te motiva, não te motiva. Então, assim, a gente não está isento de se conectar com pessoas no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Mas vira companheiro de vida. Quando vira companheiro de vida, quando os hábitos daquela pessoa acabam se tornando seus hábitos, aí é algo que afasta a gente de Deus. E você falou assim da rotina louca da vida, de trânsito e tal. Eu até fiquei pensando, poxa vida, mas até no trânsito você consegue se conectar com Deus, porque você tem tempo, né? Podcast, Além do Sábado. Enfim. Rádio Novo Tempo. Mas tem coisas, por exemplo, a autossuficiência nos afasta de Deus. A gente achar que a gente pode todas as coisas, que a gente precisa, a gente é dono da gente. A gente é dono da nossa vida. Então, a autossuficiência é algo que afasta a gente de Deus. Porque nos coloca numa posição de não dependência. Então, a autossuficiência é algo que afasta a gente de Deus. Você falou prático, mas é prático, porque assim... E tá certo, por exemplo, eu acho que até conversa com o que o pastor Saulo falou, porque quando você tem que se sustentar, você precisa sobreviver, você precisa dar conta, você é o responsável de tudo, e não está nessa parceria com Deus, você acaba se sobrecarregando. E aí você fala assim, eu preciso ter um network, eu preciso me relacionar com as pessoas. E você se relaciona para a sobrevivência, para a felicidade, para o bem-estar, e não para o processo de missão, que foi o mandamento de Deus. Estou falando da grande comissão, ir por todo mundo, fazer discípulo. E aí você se relaciona com as pessoas para você as influenciar, e não o contrário, né? Exato. E a última coisa é o que você coloca como prioridade na vida. Relação de prioridades. Relação de prioridades. Se você não coloca Deus como prioridade, ele vai estar em segundo plano. Estando em segundo plano, não vai fazer diferença na vida. Lembrei da expressão do Pequeno Príncipe, né? Quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Deixa eu acrescentar mais redes sociais hoje. Também, nossa, sim. Tá tomando tempo de todos. De todo mundo. A gente fica scrollando, vendo a vida dos outros. Quantas horas? Rede social, 9 horas por dia. Eu trabalhava com isso, então. Somos quase o maior índice do mundo. O Brasil está no topo da lista. Você trabalha na rede social, você precisa estar na rede social para evangelizar. Tudo está ali. Tudo tá ligado. Tanto eu lembro que teve um período que o WhatsApp parou, nossa! Ele deu uma travada. Não, se para o WhatsApp, se para o Instagram, as pessoas elas não sabem, elas entram em colapso, elas não sabem como resolver. Se a gente tivesse uma quebra, por exemplo, do YouTube, não tem YouTube, não tem TikTok, como é que seria essa geração? Imagina a ansiedade dessas pessoas. O que eu vou fazer? Vou te falar. O que eu vou fazer que eu não tenho um streaming? Se apenas a gente acabasse com um sistema de números gravados, para você entrar em contato com alguém só no clique. Eu não consigo ligar para ninguém. A gente ia conseguir falar com quem? Eu não lembro o nome de ninguém. Eu nem conheço o nome da minha esposa. É o único que eu gravei. E o meu? Eu acho que o meu eu levei um tempo para gravar, porque eu troquei, quando você troca, porque está ali, você compartilha o número. Agora você veja, é uma coisa que nós nos tornamos dependentes. A gente está dependente disso aí. Não deveria ser a mesma coisa com Deus? De a gente falar assim, rapaz, se eu perder isso aqui, o que eu vou fazer? Se eu não orar hoje, o que vai ser da minha vida? Se eu não ler a Bíblia hoje, se eu não tirei meu momento com Deus, se eu estou perdido aqui, o que eu faço da minha vida sem esse momento? Porque se você olhar ali no momento do hipertexto, você vai ver nos textos selecionados que Deus tem um desejo de se conectar com a comunidade constantemente. Gênesis 3, 8, 10, 5, 24, Êxodo 33, versículo 11, 34, versículo 29, João, capítulo 15, versículo 15,
todos falando sobre o desejo de Deus estar com o homem. Desde o começo, quando Deus vinha na viração do dia para se relacionar com o homem. Quando você pega ali ele falando assim, já no Novo Testamento, eu vou deixar um outro consolador, Emanuel, Deus conosco, permanecer com Deus, João 15, versículo 1 a 11, Romanos 8, versículo 9 a 11, 1 João 2, de 3 a 6, 4, de 12 a 16, inúmeros textos falando sobre o desejo de Deus que a gente permaneça com Ele. E é interessante, porque, como eu falei anteriormente, o nosso padrão de riqueza, daquilo que é bom para nós, é diferente daquilo que Deus quer para nós. Deus quer transformar o ser humano, Saulo. Deus quer salvar o ser humano, Binho. Né? Deus quer me salvar de mim mesmo. Então, quando fala do padrão, o que ele quer dar pra gente? Ele quer trabalhar a nossa fé, ele quer trabalhar que a gente entenda o que é a justiça dele, quando ele dá as vestes brancas, que aqui na parte de quarta-feira ele fala, né? E o colírio, que é o Espírito Santo atuante, que sem o Espírito Santo, Hélida, não consigo reconhecer que eu sou dependente, que eu preciso de Deus e que eu posso ser transformado, porque quem transforma o nosso coração não somos nós, é Deus por meio do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa entender que é isso que Deus quer dar pra gente. Enquanto a gente está correndo atrás de muitas coisas, Deus quer trabalhar e transformar nosso coração, mas a gente precisa reconhecer a nossa condição. Isso que a Hélida está falando é um pressuposto básico. Você está assistindo e fala assim, poxa, como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Primeira coisa, você precisa reconhecer que você não tem condição sozinho de se salvar. Nem vontade, né? Porque é o Espírito Santo que faz o querer e o efetuar. Então, eu preciso saber onde eu estou. Eu até fiz, eu acho que um sermão um tempo atrás, que eu falava sobre isso, pastor Saulo. Eu dizia que a gente precisa chegar no fundo do poço para poder reconhecer que realmente a gente precisa de Cristo. Se a gente não bater lá no fundo, se a gente não quebrar a cara, a gente não vai perceber. Bia, a gente precisa passar uma grande dificuldade. Não é a grande dificuldade da vida, mas é a grande realidade da insuficiência humana. Se você passar um tempo aí falando de niilismo e você olhar a realidade ao nosso redor, você fala assim, cara, o que é a vida? Para onde é que eu vou? Eu vou viver 70, 80 anos, vamos dizer que eu chego a 90. Vou morrer, acabou. Gênesis 6 dizendo lá que eu chego a 120, e aí? Aí eu vou fazer o que muitos jovens estão fazendo, só se vive uma vez. Vou aproveitar o máximo. Vou aproveitar o máximo. A vida é uma só. Então eu vou curtir, eu vou viajar, eu vou fazer. Porque a percepção, a cosmovisão é desse momento. E aí ele sai do eterno, sai do que é transcendente e ele se volta agora ao que é passageiro, o que não transcende, é o que permanece aqui. Então eu tenho que curtir. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e ele falando ali sobre a videira, Jesus explicando que a gente é como ramos de uma videira, que a gente tem que permanecer na videira, esse é o grande segredo para que a gente possa ter uma vida realmente feliz e que realmente você só viva uma vez, mas você viva uma vez com ele pela eternidade. Tem uma opção de viver conectado à videira, mas sem receber do tronco toda a seiva, todo o produto, todo o nutriente necessário. Não sei se vocês já viveram essa experiência de passar por uma árvore e depois de um vendaval uma galha se prendeu e ela ficou presa apenas pela casca. Aquele galho ele continua vivo, só que as folhas amarelas, ele definha, com o sol ele murcha mais rápido, mais fácil, não tem vitalidade. Excelente. E aquela galha não produz frutos. Aquela galha não produz frutos. Então assim, hoje, qual que é a realidade hoje? A realidade hoje é que tem muita gente conectada à videira. Só pela casca. Mas é só pela casca. Um filetinho ali. Tem um filete onde ele recebe o mínimo possível de nutriente para viver. Então ele tem vida? Tem vida, mais ou menos. Ele é meio vivo, meio morto. Entendeu? Ele tem folha verde, mas partes dela, ou pelo menos a sua metade, são folhas amareladas. Por quê? Porque não tem vitalidade suficiente. Ele não recebe nutriente suficiente.
Então, hoje, nós temos muitos cristãos vivendo conectados com a videira dessa forma. Ele recebe pela casca apenas um mínimo para continuar meio vivo, meio morto. E na verdade ele está meio vivo até o momento que ele vai ficar morto totalmente. Ele a pode... tendência dele não é... Exatamente. É avivar. A tendência dele não é ficar verde. Um vento mais forte. Um vento mais forte, exatamente. Para ele ter vitalidade, alguém tem que ir lá e conectar ele de novo. Ou, no caso, enxerto. Fazer uma amarração. Fazer quase um enxerto, exatamente. Porque, olha, ele está mais exposto a ventos, ele está mais exposto a fungos, ele está mais exposto a tudo. Não, na parte de comunidade, o pastor André Pinheiro, ele escreveu assim no começo, que eu achei que faz muito sentido para a gente hoje. Viver hoje exige coragem, porque somos pressionados por padrões, distrações e inseguranças que tentam nos afastar de Deus. Permanecer em Deus não é uma tarefa fácil. Não é algo simples. Eu não posso dizer que é algo simples, porque permanecer significa constância, né? E disciplina. E a gente passa por altos e baixos, e por isso que constantemente, assim, a gente não tem controle sobre algumas coisas na nossa vida, mas a gente tem o controle sobre uma coisa, que é a nossa vontade. Eu li isso recentemente, acho que em algum dos livros que eu estou lendo, mas me marcou por quê? Porque a gente precisa tomar a decisão, mesmo sem vontade, mais ou menos assim, né? Mesmo sem vontade, fazer o certo por ser certo. Fazer o certo por ser certo. E apesar de nós passarmos por tribulações, porque o que acontece? Jesus permaneceu no amor de Deus, Jesus permaneceu em Deus para ele conseguir viver nesse mundo e conseguir chegar até o fim para morrer e morrer por nós. Sem pecado. Mas ele foi como nós. E ele sabe o que a gente sente. E ele sabe que não é fácil. Por isso que quando ele fala, estou à porta e bato, ele não está ali para pegar a porta e escancar. Tipo assim, vou entrar de qualquer jeito. Não, ele está ali. Por quê? Porque a gente também precisa entender, a gente também precisa querer. Então, há um esforço constante para permanecer. E aí, o ponto principal, a gente não vai conseguir permanecer se a gente não tiver o Espírito Santo. Nesses últimos dias que a gente tem vivido, ou nos últimos dias dessa terra, se a gente não pedir a presença do Espírito Santo, que foi... João fala que... apresenta, né, quando Jesus, antes dele partir, ele falou assim, olha, eu vou deixar com vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter um companheiro para ajudar vocês, e é o Espírito Santo. Se a gente não tem o Espírito Santo, permanecer se torna... Na verdade, não é difícil, é impossível. Eu gostei da parte que você falou, que às vezes tem que fazer só pelo fato de saber que é o certo a se fazer, mesmo que não tenha vontade, né? Algumas pessoas, quando me procuram, pastor, o que eu faço? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar. Aí eu digo assim, quando você estava internado lá no hospital, você estava doente, o médico disse, come, você disse assim, eu não tenho apetite. O que te fez comer? Porque se eu não comesse, eu ia morrer. Então, você, só pela convicção de que se você não comesse, você ia morrer. Então, hoje, você não tem apetite espiritual. O que vai acontecer com a tua vida espiritual? Tua natureza espiritual? Ela vai morrer. Então, no começo, comer deve acontecer pelo simples fato da razão que você tem. Né? Você encontrou uma razão, um motivo correto, a razão. Pela razão você diz, eu não tenho apetite, mas eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, porque se eu continuar assim, eu vou definhando até morrer. E quando eu morrer... Agora, quando você começa a fazer, mesmo sem vontade, o apetite vai voltando. Vai voltando e você... O apetite, as papilas gustativas são aguçadas e você começa a sentir o apetite. O corpo vai reagindo. O corpo vai reagindo. Então, a vida espiritual acontece da mesma forma. Não tenho apetite, não tenho vontade, mas tenho razão, tenho convicção
de que se eu não me alimentar, eu vou morrer espiritualmente, eu vou ser vencido, derrotado pelo pecado. Então, apenas por esta certeza, essa convicção, pela razão, a gente começa a fazer. No começo vai ser forçado, vai ser como comer sem ter apetite, mas logo depois a vida espiritual vai ser acionada novamente e a gente começa a ter vontade de fazer. Ela vai acionar, eu vou ler o texto, mas ela vai ser acionada porque o Espírito Santo, ele é vivo, ele se movimenta em nós. Então, enquanto ele estiver levando a seiva, a gente vai ser transformado. Sem perceber, a gente vai ler a Bíblia com uma visão tão diferente daquilo. Não, eu ia ler, porque eu estou estudando o livro de João, o Binho adora o livro de João, e eu também gosto e tenho estudado, mas tem uma parte que Jesus fala assim para os discípulos que ele falou assim, ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Se eu pedir que Deus renove minha vida espiritual, que Ele me faça transbordar, que Ele me faça querer, que Ele me faça amá-lo, Ele vai colocar isso no coração, porque é o desejo de Deus. Como eu falei, o padrão de Deus é diferente do nosso. O que Ele quer colocar na gente, o que Ele quer fazer por nós, o que Ele quer nos conceder é a salvação. E a salvação vem por meio da transformação, da nossa transformação como seres humanos, à imagem e semelhança dele. É isso que Ele quer. É a oração sempre atendida, né? Você é a oração sabe que sempre. Ao orar essa oração, você sempre vai receber sim. Nunca vai ter talvez e nem não. É sempre sim. Olha só, eu vou encerrar a nossa discussão lendo um texto do Desejar de Todas as Nações. Esse texto aqui ajuda demais a gente a entender algumas coisas, que vai somar as belas falas que vocês trouxeram. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça em Cristo. Permanecer em Cristo significa receber constante de seu Espírito, uma vida de inteira entrega ao seu serviço. As vias de comunicação entre a pessoa e seu Deus devem estar sempre abertas, como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva. Assim devemos nos apegar a Cristo e receber dele, pela fé, a força e perfeição do seu caráter. Aí continua, ó. Por meio dos galhos, a raiz envia a nutrição dos ramos mais afastados. Da mesma forma, Jesus comunica a corrente de poder espiritual a todo aquele que crê. Enquanto a pessoa estiver unida a Cristo, não há perigo de que se segue ou se corrompa. E aí vou completar só um pedaço que está lá na frente, lá acima dessa parte, que diz assim: a vida da videira se torna a vida do ramo, a vida de Jesus se torna a nossa vida. Repete, a vida da videira se torna a vida do ramo. Então não importa se você tem dificuldades, se você tem fraquezas, se você se conecta à videira, a vida vai fluir em você, a vida de Jesus vai fluir em você. E aí você pode usar sua fraqueza para isso, sabe? Às vezes a gente usa a fraqueza só como um ponto de acusação, mas use a sua fraqueza como um ponto de busca. Utilize a sua fraqueza para buscar o Senhor e dizer: Senhor, é esse ponto, é essa caminhada. Pode ser seu início. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Diga hoje para você em sua oração antes de dormir: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou passando um distanciamento de Deus, se eu estou fraco, como eu brinquei no começo, eu sou um miserável, porque eu continuo sendo um repetente espiritual, ano a ano, na mesma coisa, sem conseguir evoluir no conhecimento da Bíblia, sem conseguir ter uma disciplina. Talvez você seja um neurodivergente, talvez você tenha aí uma questão voltada para um déficit de distúrbio de atenção, e aí é difícil você fazer algumas ferramentas. Descubra formas. Existe inclusive um podcast, na verdade eu acho que são curtos vídeos que eu preparei para o Felicity Play sobre formas de estudar a Bíblia, para que você possa descobrir ferramentas, maneiras de você ter variação. Eu falo por experiência própria. Eu preciso sempre ter caminhos diferentes para que eu me sinta estimulado. Mas nesses caminhos diferentes ou já conhecidos, eu sou sempre abençoado por Deus. Fica com a gente, semana que vem a gente volta e eu peço para o nosso pastor Saulo,
pedindo uma bênção sobre todos nós, para que a gente possa permanecer na videira. Sua ilustração do galho quebrado foi primorosa. O pastor Saulo sempre traz esses elementos ilustrativos para a gente e ajudou para que a gente não seja um galho quebrado, segurado só pela capa, só pela casca. Amém. Oremos. Pai maravilhoso, nosso desejo, Senhor, é colocarmos em prática os conselhos, orientações aqui. Não permita, Senhor, que nada venha se colocar entre nós, em nossa relação contigo, nem mesmo a nossa correria, nossa rotina, nem mesmo os passatempos da rede social e outros mais. Por favor, Pai, que Tu sejas a nossa prioridade cada dia e ajude-nos, através do Teu Espírito, a vivermos conectados ao Senhor e recebermos todo o nutriente espiritual necessário. Amém. Nos fortaleça, te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A gente se encontra, domingo, às 9 horas, nesse podcast que está te ajudando a se relacionar mais com Deus. Podcast Além do Sábado, a gente volta.